de acordo com a Associação Mundial do Sono, vivemos uma epidemia de insônia. 35% da população mundial diz não conseguir dormir o suficiente para se sentir bem mesmo. No Dia Mundial do Sono, a gente quer conscientizar você sobre a importância de dormir bem para a manutenção da nossa saúde, da sua saúde física e mental. Sobre esse assunto, eu converso ao vivo a partir de agora com o neurologista Fabrício Borba. Muito bom dia, doutor. Obrigada pela sua presença aqui no Edição Manhã. Bom dia, Juliana. Muito obrigado pelo convite, a você, a FTV, e todo o público. Doutor, me diga uma coisa, pessoas que não conseguem dormir bem, aquele sono bom, restaurador, como dizia minha avó, tem mais facilidade de desenvolver também outros problemas mais sérios, até como depressão, ansiedade e tantos outros? Sem dúvida, a insônia, na verdade, ela é um fator de risco importante para uma série de doenças médicas gerais. Aí a gente inclui tanto transtornos psiquiátricos, por exemplo, ansiedade, depressão, mas também podemos falar sobre problemas cardiovasculares, por exemplo, pressão alta, a gente pode falar também sobre alterações metabólicas, enfim, existe inclusive, um fator de risco para AVC também, especialmente quando tem a apneia obstrutiva do sono associada. Doutor, e quando a gente fala em tecnologia, essa extensão do nosso corpo, por exemplo, como o celular, quais são os principais inimigos do sono? Acabei de falar um, inclusive, né? Uhum. Sim, com certeza. A gente fala bastante para evitar tela, tá? Antes, pelo menos meia hora aí, a uma hora antes de dormir. O local de sono ele tem que ser um local que ele é feito só para dormir, tá? Talvez a única exceção seja para relações sexuais. A nossa cama, ela não deve ser feita para ficar lendo, seja livro mesmo, ou alguma coisa na tela, usar computador, ver televisão, Essa coisa de televisão no quarto é uma coisa bem cultural do brasileiro, mas a gente tem que evitar totalmente, especialmente quando não tem um filtro de luz azul, que poderia simular a luz solar e acaba prejudicando de forma maior aí o sono. Esses pontos que você está destacando para a gente são referentes ao que a gente chama de higiene do sono? Perfeito. Quando a gente está falando em um ambiente e hábitos, que são propícios para um sono adequado, a gente está falando de higiene do sono. E aí envolve tanto o preparo do local que a gente dorme, quanto hábitos ao longo do nosso dia, Então, por exemplo, a prática de exercícios físicos durante o dia, só que não tão perto da hora de dormir, acaba fazendo parte de uma higiene do sono adequada, Mas a gente pode pensar também, por exemplo, em evitar alimentações mais pesadas aí próximo da hora de dormir. A gente tem que dar o tempo necessário que você vai dormir, não dormir ali com poucas horas contadas e ir tarde para a cama. Enfim, tudo isso que eu mencionei, deixar a cama só para o sono mesmo, tirar a televisão, não fumar antes de dormir, na verdade, não fumar de forma alguma, mas quem fuma aí está tentando parar e não consegue, tirar ele mais perto da hora de dormir, Bebidas alcoólicas, existem vários hábitos aí que são importantes a gente fazer para a higiene do sono. Perfeito, doutor. E quando a gente fala em distúrbios do sono, a gente pode dizer que a insônia acaba sendo um desses distúrbios que mais chama a atenção e que também acaba sendo mais comum, por exemplo, na vida do brasileiro, e também se existem tipos diferentes de insônia. Sim, com certeza. Na verdade, a insônia ela é o distúrbio do sono mais comum, mas existem vários, Estima-se que até 50% da população tem alguma forma, de distúrbio do sono, seja ele leve ou mais intenso, enfim, a gente tem diversos tipos de insônia. A insônia ela pode acontecer mais no momento para pegar o sono, ou seja, ser uma insônia que a gente chama de insônia inicial, mas nós podemos ter também uma insônia que acontece mais para o meio, ou seja, que a gente chama de insônia de manutenção, Então a pessoa dorme legal, mas ela acorda no meio do sono, ou tem um sono muito fragmentado, E depois acaba não conseguindo voltar a dormir. E tratamentos, hein, doutor? Tanto em relação à insônia, que a gente está focando um pouquinho mais aqui, ou também em relação aos distúrbios de sono de forma geral, existem novidades em relação a tratamentos? Sim, na realidade, a gente sempre quer ouvir aquela receita mágica, aquela poçãozinha que vai resolver tudo,
Mas, na realidade, o primeiro passo para o tratamento dos transtornos do sono é exatamente o que você mencionou, que é a tal da higiene do sono. Só depois de ter feito uma higiene do sono perfeita, né, é que a gente acaba pensando em usar algum medicamento para induzir o sono em algumas pessoas que têm uma insônia, né? Existem medicamentos que a gente usa, né, alguns mais antigos, e tem sim alguns medicamentos mais novos, que têm menos efeitos colaterais, mas sempre lembrando que a gente deve preferir melhorar o contexto de sono do que ficar utilizando uma medicação que poderia ser evitada. Tem situações que não tem como evitar, tá? Mas também tem outras situações em que o problema não é primário do sono, né? Ele está associado a um outro problema. Por exemplo, a pessoa tem um transtorno de ansiedade, né? E essa ansiedade leva ela a ter dificuldade de dormir, eventualmente isso vira um transtorno de insônia crônica. E aí, no caso, o tratamento é não só induzir o sono, né? É a gente tratar a ansiedade. Isso envolve, por exemplo, remédios para ansiedade, psicoterapia, um tratamento junto com o psiquiatra, certo? Então, é uma abordagem bem ampla do paciente. A gente não deve ver só aquele momento do sono e, né, dar um remédio ali para a pessoa apagar. Importante, muito bom você falar isso, porque muita gente acha que esse é a solução para todos os problemas e não é bem assim que funciona, né? Só para a gente fechar a nossa conversa, doutor, nesse Dia Mundial do Sono, qual a sua principal orientação ou principal conselho para quem está nos acompanhando? Olha, o sono, ele é muito importante para o seu funcionamento, para a sua vida, para a sua produtividade. Então, eu sei que às vezes é difícil, a gente quer trabalhar, a gente quer produzir, ou a gente tem alguma coisa interessante, mas você tem que considerar o sono uma prioridade da sua saúde, tá? Assim como você considera, às vezes, exercício físico, alimentação, o sono tem que andar em conjunto. Então, priorize o sono, tá? Que isso vai melhorar todos os outros aspectos da sua saúde e qualidade de vida. Perfeito, doutor Fabrício Borba, neurologista, falando sobre a importância do sono. Muito obrigada pelas suas informações, pelo seu tempo em vir até aqui conversar com a gente. Obrigada. Muito obrigado, eu agradeço. É um tripé, né, gente? Como o doutor bem falou, alimentação saudável, também tem a questão do exercício físico e de boas, de sonos realmente que vão ali nos preparar para o dia seguinte. Muito obrigada, doutor. Você de casa pode nos acompanhar, aliás, rever essa reportagem no nosso canal do YouTube.